Você já passou por situações em que sentiu que tudo estava desmoronando, onde cada notícia era pior que a outra, e parecia que Deus estava distante? Se sim, então a história que vamos contar hoje pode transformar sua maneira de enxergar a vida e a fé. Neste vídeo, vamos falar sobre um homem que perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, mas que mesmo assim permaneceu fiel a Deus. Estamos falando de Jó, um dos personagens mais impressionantes da Bíblia. Ao final deste vídeo, você entenderá por que a história de Jó é um verdadeiro testemunho de fé inabalável. Entenderá também como aplicar suas lições na sua vida hoje. Então fique comigo até o final, porque essa história tem muito a nos ensinar. Jó não era apenas um homem qualquer. A Bíblia o descreve como íntegro, reto e temente a Deus. Ele vivia na terra de Uz, um local que muitos estudiosos situam no Oriente Médio, próximo à Arábia ou Edom. Sua vida era próspera. Ele tinha uma grande família, inúmeros servos e possuía milhares de animais, algo equivalente a uma imensa fortuna na época. Mas além da riqueza material, Jó possuía algo ainda mais valioso, uma fé verdadeira e inabalável em Deus. Ele fazia constantes sacrifícios e orações por sua família, demonstrando seu compromisso espiritual. Agora imagine só, um homem íntegro, correto, temente a Deus e próspero. Aos olhos humanos, era o exemplo perfeito de quem estava sendo abençoado por sua fidelidade. Mas a pergunta que fica é, e se tudo isso lhe fosse tirado, será que sua fé permaneceria firme? Essa é exatamente a questão que será levantada no céu, num diálogo impressionante entre Deus e Satanás. E é aqui que a grande provação de Jó começa. Deus pergunta a Satanás, de onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus faz uma observação importante. Viste o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás rebate com uma acusação ousada. Será que Jó teme a Deus à toa? Acaso não cercaste ele e tudo o que tem com proteção? Se tirares tudo o que ele possui, certamente te amaldiçoará na tua face. Aqui vemos algo profundo. Satanás não questiona a obediência de Jó, mas sim suas motivações. Ele insinua que Jó só serve a Deus porque é abençoado. Então, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com um limite. Ele não pode tocar na vida de Jó. A provação está prestes a começar. Jó nem imagina que sua fé será testada como nunca antes. E assim, o inimaginável acontece. Em um curto espaço de tempo, Jó recebe uma sequência de notícias devastadoras. Primeiro, um mensageiro chega ofegante. Os sabeus atacaram, mataram seus servos e roubaram seus bois e jumentas, antes mesmo que Jó pudesse processar essa perda. Outro chega apavorado. Fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas e pastores. Mais um servo surge, quase sem fôlego. Os caldeus formaram 3 bandos, levaram seus camelos e mataram mais servos. E então, a pior de todas as notícias. Um vento forte derrubou a casa onde estavam seus filhos. Nenhum deles sobreviveu. O impacto dessas palavras é indescritível. Jó havia perdido todos os seus bens e, o mais doloroso, todos os seus filhos de uma só vez. Mas Satanás não para por aí. Ele ataca a saúde de Jó, cobrindo seu corpo com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Seu sofrimento se torna insuportável. Diante de tudo isso, o que Jó faz? Ele rasga suas vestes, se prostra em terra e declara: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da tragédia, Jó não blasfema contra Deus. Sua fé permanece inabalável, mas sua dor ainda está longe de acabar. Diante de tantas perdas, Jó está desfigurado pelo sofrimento. Sua pele está coberta de chagas. Ele sente dores intensas. Sua riqueza desapareceu e seus filhos estão mortos. Ele agora se senta em cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. É nesse momento que sua própria esposa, aquela que deveria lhe dar apoio, lhe diz com desdém: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo devastado, responde com firmeza: Falaste como uma tola. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E assim, ele continua sem pecar contra Deus, apesar de sua dor insuportável. Não demora muito para que 3 amigos de Jó cheguem, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao vê-lo, ficam tão chocados que choram e rasgam suas vestes. Por 7 dias e 7 noites, ninguém diz uma palavra, mas quando começam a falar, suas palavras ferem ainda mais. Eles insinuam que Jó só pode estar sofrendo porque pecou gravemente contra Deus. Jó, que já estava em agonia, agora precisa lidar com acusações injustas, enquanto sua fé continua sendo testada. Após dias em silêncio, Jó finalmente fala, mas suas palavras são cheias de lamento e desespero. Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia de seu nascimento. Porque nasci, Por que não morri ao sair do ventre? Por que a luz da vida foi dada a quem sofre? Jó está mergulhado na dor. Ele não entende o motivo de tanto sofrimento. Sua mente busca respostas, mas tudo parece um mistério insondável. Seus amigos, em vez de consolá-lo, o acusam. Elifaz sugere que Jó deve ter cometido algum pecado oculto. Bildade afirma que Deus jamais permitiria o sofrimento de um justo. Zofar é ainda mais duro e diz que Jó deveria se arrepender, pois com certeza há algo errado nele, mas Jó sabe que não pecou. Ele clama por justiça
e deseja uma audiência com Deus. Seu maior dilema é este: se Deus é justo, por que permite que um inocente sofra tanto? Jó não nega sua fé, mas questiona o silêncio divino. Ele quer respostas. E então, Deus responde de uma forma impressionante. De repente, o silêncio é quebrado. Deus finalmente responde a Jó, mas de uma maneira inesperada. Do meio de um redemoinho, Deus fala: quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus não dá explicações diretas sobre o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele faz uma série de perguntas, revelando sua grandeza e o quão limitado é o entendimento humano. Podes fazer com que amanhã chegue e governe o dia. Já percorreste os confins do mar? És tu quem comanda as constelações? A mensagem é clara: Deus está no controle do universo. Ele vê muito além do que qualquer ser humano pode compreender. Jó, diante da revelação divina, se humilha. Ele percebe que estava tentando entender mistérios muito acima de sua compreensão. Com reverência, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconhece a soberania de Deus e se arrepende por ter duvidado de seus propósitos. Agora, sua aprovação está chegando ao fim e sua restauração está prestes a acontecer. Após reconhecer a soberania de Deus, Jó é restaurado de uma maneira surpreendente. Deus não apenas responde a Jó, mas também repreende seus amigos por terem falado incorretamente sobre ele. Então, Deus ordena que eles ofereçam sacrifícios e pede a Jó que interceda por eles. Mesmo após todo o sofrimento e falsas acusações, Jó ora por seus amigos, demonstrando sua fé e humildade. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele deu o dobro de tudo o que possuía antes. Jó 42:10. Seus rebanhos voltam a crescer, suas riquezas são multiplicadas. Ele tem novos filhos e filhas, e suas filhas são descritas como as mais belas da terra. Jó vive 140 anos a mais, vendo até a quarta geração de seus descendentes. Deus não apenas devolveu o que Jó perdeu, mas lhe deu em dobro, mostrando que a fidelidade a ele nunca é em vão. A história de Jó não é sobre sofrimento, mas sobre restauração e propósito, e suas lições ecoam até os dias de hoje. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento ou recompensa. Ela nos ensina lições profundas sobre fé, perseverança e o propósito de Deus em nossas vidas. 1. A fidelidade a Deus não deve depender das circunstâncias. Jó permaneceu fiel, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ele não servia a Deus apenas pelas bênçãos, mas porque reconhecia sua soberania. 2. O sofrimento nem sempre é um castigo. Os amigos de Jó acreditavam que sua dor era um castigo por pecados ocultos, mas estavam errados. Deus permite provações não para nos destruir, mas para nos moldar. 3. Deus está no controle, mesmo quando não compreendemos. Jó não recebeu explicações detalhadas, mas teve um encontro com Deus que mudou sua visão. Nem sempre entenderemos tudo, mas podemos confiar que ele tem um propósito maior, o poder do perdão e da intercessão. Mesmo após ser julgado injustamente, Jó orou por seus amigos. Isso foi um ato de fé e obediência, e a sua restauração aconteceu após essa intercessão. Jó nos mostra que, mesmo nas tempestades, Deus nunca nos abandona, e se perseverarmos na fé, veremos a mão dele agindo. A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé não se baseia em bênçãos, mas na confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Jó sofreu perdas inimagináveis, enfrentou acusações injustas e passou pelo mais profundo desespero. Mas no fim, ele encontrou algo ainda maior do que tudo o que perdeu, um relacionamento mais íntimo com Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, e assim como Jó, não entenda o porquê, mas lembre-se, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece sem sentido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E agora eu te faço um convite. Comente abaixo qual foi a maior lição que você aprendeu com a história de Jó. Sua interação fortalece essa comunidade de fé e pode inspirar outras pessoas. Além disso, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos edificantes sobre a Bíblia. A jornada da fé nem sempre é fácil, mas se permanecermos firmes, veremos a mão de Deus nos restaurando. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.